Fala galera, hoje vocês irão ver uma jornada fascinante pelos 15 lugares abandonados mais incríveis que você precisa conhecer. Prepare-se para explorar destinos surpreendentes, repletos de histórias cativantes e mistérios envolventes. Já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Prisão de Humu. Prisões geralmente são bastante normais, mas a prisão de Humu, na Estônia, recentemente se tornou uma exceção a essa regra. Construída pela União Soviética na década de 1940, abrigava detentos que eram obrigados a trabalhar em uma pedreira de calcário próxima. Essa exploração prisional continuou até a queda da União Soviética em 1991, momento em que a prisão foi abandonada pelas autoridades soviéticas. Em vez de mantê-la em funcionamento, as autoridades estonianas optaram por deixá-la lá, e logo a pedreira começou a se encher de água subterrânea natural, criando um lago e um local de lazer. Atol de Bikini. À primeira vista, o Atol de Bikini parece um paraíso tropical localizado nas Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. Suas águas azuis, palmeiras e praias incríveis fazem parecer um ótimo lugar para construir um resort all inclusive. No entanto, em vez de transformá-lo em um destino de férias, em 1946, os Estados Unidos decidiram transformá-lo em um local de testes nucleares. Mais especificamente, entre os anos de 1946 e 1958, os Estados Unidos realizaram um total de 23 testes nucleares na área. Isso resultou em grandes concentrações de plutônio-239 e 240 radioativos infiltrando-se no solo, que, para referência, é quase 10 vezes mais alto do que os níveis em Chernobyl. Quer se tornar um youtuber profissional e trabalhar no conforto de casa? Baixe o e-book grátis na descrição do vídeo e descubra como aprendi com o Peter Jordan, criador do canal Ei Nerd, o maior canal de cultura pop do Brasil. Link na descrição. Casa da Ilha Heliday. À primeira vista, a Ilha Heliday, na Islândia, parece um lugar bonito para se estabelecer. Afinal, com seus penhascos íngremes e pretos que contrastam com um planalto verde e suave, é difícil não gostar de sua aparência. Talvez tenha sido essa estética que tenha convencido algumas pessoas a ficarem aqui. Veja bem, apesar de estar praticamente vazia, há uma única e solitária casa branca perto do centro da ilha. Embora a ilha tenha sido habitada por algumas famílias de pescadores e caçadores de papagaios do mar no final do século XVIII, até a década de 1930, a família decidiu partir em busca de melhores oportunidades na ilha principal da Islândia. No entanto, Heliday ainda era lar de muitos papagaios do mar, e os caçadores de papagaios do mar que faziam parte da Associação de Caça de Heliday decidiram construir uma cabana de caça na ilha na década de 1950. Oradur Sturluson. A Segunda Guerra Mundial foi repleta de tragédias humanas indescritíveis, e um lugar profundamente afetado pela violência desse conflito foi Oradur Sturluson, localizada perto da cidade francesa de Clermont-Ferrand. Era uma pequena cidade tranquila que supostamente abrigava membros da resistência francesa. Isso se tornou um problema quando, em 10 de junho de 1944, um oficial altamente condecorado da SS, Helmut Kampf, foi encontrado morto perto da cidade. Em retaliação, o oficial da SS Adolf Dickmann ordenou algo impensável, um massacre. Ele trancou todas as mulheres e crianças em uma igreja em chamas, lançando granadas e disparando tiros em todos aqueles que tentaram escapar. Todos os homens foram levados para celeiros, onde tiveram suas pernas baleadas antes de serem ensopados em gasolina e incendiados. Fortalezas marítimas de Monsul. À primeira vista, as fortalezas marítimas de Monsul parecem algum tipo de adereço de filme. Afinal, são um monte de pilhas enferrujadas e instáveis de metal emergindo do estuário do Tâmisa, na Inglaterra. Em outras palavras, elas parecem completamente inúteis. Mas você pode se surpreender ao saber que as fortalezas marítimas de Monsul eram fortificações sérias construídas durante a Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, elas foram construídas como parte da rede de defesa do estuário do Tâmisa e do Mar do Norte, para funcionar como uma série de fortalezas antiaéreas. Construídas em 1942, cada uma consistia em um grupo de 7 edifícios sobre estacas, com uma torre de comando central. Cada torre possuía canhões antiaéreos que tinham como objetivo abater aviões alemães. Elas desempenharam um papel muito importante na defesa dos portos de Londres e Liverpool. Plymouth. Enquanto Pompeia pode ser a famosa cidade cheia de cinzas do mundo antigo, a capital de Montserrat, Plymouth, é o equivalente moderno. Localizada no sudeste do Caribe, Montserrat é um território ultramarino do Reino Unido.
Fundada pelos europeus em 1632, Plymouth atuou como capital da ilha até janeiro de 1995. Isso ocorreu porque, após séculos de inatividade, o vulcão Soufriere Hills da ilha começou a entrar em erupção em uma série de grandes erupções. Ele lançou fluxos piroclásticos de lava e cinzas pela parte sul da ilha e, em dezembro daquele ano, a cidade de Plymouth foi completamente evacuada. Embora os residentes tenham sido autorizados a retornar em 1997, em junho daquele ano o vulcão entrou novamente em erupção e, neste ponto, foi ordenada uma evacuação permanente. Essa decisão se mostrou correta. Entre 4 e 8 de agosto de 1997, 80% de Plymouth foi destruída e, no processo, foi soterrada por 1,4 metro de cinzas. Como Plymouth era o centro da atividade econômica de Montserrat, a ilha foi em grande parte abandonada. Bode, embora as palavras cidade fantasma e popular não sejam frequentemente usadas na mesma frase, esse é o caso da cidade de Bode, localizada na metade leste da Califórnia, perto da fronteira com Nevada. Essa cidade fantasma recebe cerca de 200 mil visitantes por ano, e isso pode ser atribuído ao seu status como uma típica cidade do Velho Oeste dos filmes de faroeste. Fundada pela primeira vez em 1859, após a descoberta de pequenas quantidades de ouro na região, Bode rapidamente cresceu quando grandes depósitos foram encontrados em 1876. Em 1879, a população era estimada entre 7 a 10 mil habitantes, com um total de 2 mil prédios. A cidade ganhou uma reputação negativa, sendo conhecida por ser um mar de pecado, com tiroteios, jogos de azar e bordéis sendo normais. Por décadas, Bode prosperou dessa maneira. No entanto, em 1910, o ouro praticamente havia se esgotado, e em 1942, a última mina foi fechada. Após isso, todos deixaram a cidade, que ficou completamente abandonada por cerca de 20 anos. Ilha Hashima. Embora as minas possam enriquecer uma região, elas também podem levar embora toda a riqueza assim que se esgotam, e esse foi o caso na Ilha Hashima, no Japão. Em 1887, uma empresa de mineração de carvão foi estabelecida na ilha e logo em seguida foi adquirida pela Mitsubishi. Como centro de atividade econômica, a ilha começou a prosperar, especialmente após a chegada de prisioneiros de guerra coreanos e chineses para trabalhar nas minas durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a década de 1950, os tempos bons continuaram, tanto que a ilha abrigava 5.200 residentes em uma área de apenas 0,06 km², tornando-se um dos lugares mais densamente povoados da Terra. No entanto, em 1974, as coisas tomaram um rumo para pior. A Mitsubishi decidiu fechar suas minas, o que levou ao abandono quase imediato da ilha. O resultado é uma cidade vazia, apesar de estar cheia de apartamentos de concreto, escolas, barbearias e piscinas. Essa situação estranha tornou a ilha um atrativo turístico popular. Em 2009, o Japão indicou a ilha Hashima para se tornar um patrimônio mundial da Unesco, devido à sua importância para impulsionar a restauração Meiji. Krakow. Em termos de lugares abandonados, poucos são tão pitorescos quanto Krakow, localizado na província italiana de Basilicata. A cidade foi fundada lá atrás, no ano de 540. Embora tenha sido um período tumultuado na história da Península Italiana, o povo de Krakow tinha uma vantagem: sua cidade estava situada no topo de um penhasco de 400 metros de altura. Isso tornava bastante fácil defendê-la contra invasores, e ao longo da Idade Média, ela continuou a crescer, atingindo uma população máxima de cerca de 2.590 pessoas em 1561. No entanto, as guerras da unificação italiana, ocorridas na metade do século XIX, e a decisão de muitos habitantes de emigrar para o Novo Mundo afetaram a cidade. O golpe final foi principalmente causado pelos elementos naturais. Uma combinação de terremotos, chuvas intensas e falhas no sistema de tubulação tornou a cidade extremamente vulnerável a deslizamentos de terra, que se tornaram cada vez mais graves. Em 1963, a maioria de Krakow foi forçada a se mudar para a cidade vizinha de Krakopacira. Esse foi o fim de Krakow como uma cidade habitada. Cidades mineradoras de Coleman. Essas cidades tendem a ter uma vida útil bastante curta, e o assentamento de Colemanskop, na Namíbia, certamente não foi exceção. A história conta que, em 1908, um trabalhador ferroviário namibiano estava limpando os trilhos da estrada de ferro, removendo a areia, quando viu algumas pedras brilhantes.
Seu empregador alemão identificou essas pedras como sendo diamantes, e não demorou muito para que uma corrida de diamantes se iniciasse. Em 1912, a cidade de Kolemanskop surgiu, e era tão lucrativa que, em pouco tempo, estava produzindo 11,7% do suprimento mundial de diamantes. No início, a cidade era extremamente rica. Afinal, os garimpeiros alemães praticamente só precisavam pegar diamantes do chão do deserto. Foi esse nível de riqueza que permitiu a construção de um hospital, salão de baile, teatro, ginásio e cassino, além de conquistas africanas como o primeiro raio-x e bonde. No entanto, o governo alemão logo restringiu a atividade, declarando que apenas uma única empresa licenciada poderia trabalhar na área. Essa corporação logo passou a empregar os nativos, fazendo-os trabalhar em condições terríveis durante um mês de cada vez. No entanto, isso em grande parte chegou ao fim em 1928, quando a cidade foi mais ou menos abandonada. Ilha North Brother é um lugar desabitado no meio do rio East, o que pode parecer estranho, considerando a aglomeração de pessoas na cidade. Em 1885, decidiu-se que a Ilha North Brother abrigaria o Riverside Hospital, uma instituição para pessoas com doenças contagiosas, como tifo, tuberculose, febre amarela e varíola. Em alguns momentos, pessoas muito importantes foram internadas aqui. Uma das mais famosas foi Typhoid Mary Malone, considerada a primeira portadora assintomática documentada de febre tifoide nos Estados Unidos. Ela foi descoberta após revelar-se que 7 das 8 famílias para as quais Mary havia trabalhado como cozinheira haviam sofrido surtos de febre tifoide. Exames posteriores comprovaram que ela realmente carregava a bactéria da febre tifoide sem apresentar sintomas. Embora tenha recebido rapidamente a oportunidade de viver como uma mulher livre, desde que não trabalhasse mais como cozinheira, ela rapidamente desobedeceu essas ordens em nome da segurança pública. Ela foi subsequentemente internada na ilha de 1915 até sua morte em 1938. Em qualquer caso, esse hospital não era um lugar muito agradável para se viver. Embora tenha permanecido ativo durante a Segunda Guerra Mundial, após o fim da guerra, serviu como local de alojamento para veteranos de guerra e centro de tratamento para viciados em heroína. City Methodist Church é uma cidade do meio-oeste americano que se beneficiou enormemente do boom do aço na década de 1960. No entanto, desde então, tornou-se uma área problemática, e um monumento da cidade que tem sofrido com a desaceleração econômica é a City Methodist Church. Enquanto a maioria das igrejas nos Estados Unidos não se compara às da Europa, a City Methodist Church conseguiu rivalizá-las. Construída em 1926, pelo equivalente moderno a cerca de 17 milhões de dólares, metade dos fundos foram fornecidos pela U.S. Steel Corporation, e esse dinheiro certamente estava em plena exibição. Afinal, esse imenso prédio de 9 andares foi construído em estilo gótico inglês, com trabalhos em pedra ornamentados, inúmeras arcadas esculpidas, colunas imponentes e, é claro, muitos vitrais. Foi nessa igreja que os fiéis se reuniam para a missa, a ponto de, em seu auge nos anos 1950, a adesão ultrapassar 3.000 pessoas. No entanto, a igreja era uma instituição de classe média, e à medida que a indústria siderúrgica começou a declinar, também foram as fortunas da igreja. Com o êxodo dos brancos em pleno andamento, a adesão da igreja caiu para algumas centenas, e embora tenham alugado parte do espaço da estrutura para a Universidade de Indiana e para o Gary College, a renda combinada simplesmente não foi suficiente para manter as portas abertas. Palácio Hotel Haludovo. Durante a Guerra Fria, as relações entre o leste e o oeste eram tensas, para dizer o mínimo. No entanto, um empresário ganancioso chamado Bob Guccione esperava amenizar as tensões entre a capital dos Estados Unidos e a Iugoslávia comunista fazendo o que ele fazia de melhor: criar oportunidades de negócios. Como fundador da revista Penthouse, ele era um dos homens mais ricos do mundo e achou que poderia fazer fortuna criando um mega resort na ilha croata de KRK, então parte da Iugoslávia. Construído em 1971 sob a supervisão do arquiteto Boris Magas, a estrutura é caracterizada por suas influências espaciais e comunistas. O hotel foi inaugurado com pompa, repleto de chamadas anfitriãs, que serviam champanhe, caviar e lagostas sem fim. Ele deu às pessoas mais ricas do Ocidente a chance de tomar sol, jogar e relaxar em um resort de primeira classe, totalmente oposto ao que a maioria das pessoas imaginava quando pensava na Iugoslávia comunista. É importante ressaltar que a fortuna do hotel era sempre incerta. Afinal, o cassino fechou após apenas um ano devido à falta de interesse.
Embora tenha tido algum sucesso como um simples hotel, os estrangeiros praticamente abandonaram o local quando a guerra eclodiu na região no início dos anos 1990. Posteriormente, ele se tornou um abrigo para refugiados, recebeu seu último hóspede em 2001 e, depois disso, foi saqueado e abandonado. Pripyat. Geralmente, os lugares se tornam abandonados devido a fatores como desastres naturais ou mudanças econômicas. No entanto, o fim da cidade ucraniana de Pripyat foi totalmente provocado pelo homem. Em 26 de abril de 1986, um reator nuclear na usina nuclear de Chernobyl estava reduzindo sua potência em preparação para um teste. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Inesperadamente, a potência do reator caiu quase para zero. Neste ponto, os trabalhadores da usina imediatamente tentaram restabelecer a potência do reator, mas só conseguiram restaurá-la parcialmente. Embora isso devesse ter encerrado o teste, os trabalhadores não conheciam os riscos e prosseguiram com o teste. Infelizmente, essa mudança de potência tornou o reator instável e, assim, quando os operadores tentaram desligar o reator, uma combinação da instabilidade do reator e suas múltiplas falhas de projeto causaram uma enorme reação nuclear em cadeia. Essa reação criou duas grandes explosões e um incêndio que não apenas danificaram severamente o reator e a usina, mas também liberaram quantidades massivas de radiação no ar. Isso levou à evacuação da cidade vizinha de Pripyat e logo uma zona de exclusão de 30 km foi estabelecida ao redor da área. Embora alguns idosos tenham se recusado a deixar a cidade de Pripyat, que costumava abrigar cerca de 49 mil pessoas, ela está em grande parte abandonada. Como resultado, a vida selvagem começou a reconquistar a cidade. Sim, a radiação nuclear teve alguns efeitos, afinal. Alguns animais tiveram mutações genéticas e algumas plantas foram vistas brilhando. No entanto, a vida selvagem na área está se saindo muito melhor do que quando Pripyat era uma cidade habitada. Até o momento, as populações de animais de Pripyat são comparáveis às de um parque nacional. Galera, deixem o like se gostaram. Até a próxima!